agora vamos para a sexta parte da nossa sequência de vídeo e vamos falar das equações exponenciais, uma parte que é muito importante até para a gente poder resolver a boa parte dos problemas de função exponencial. Então, o que é uma equação exponencial? Então, uma equação exponencial é uma equação onde a incógnita ela vai aparecer no expoente. Então, nesse caso aqui, nós temos uma incógnita no expoente. Veja, ó, temos x1, x2 são minhas incógnitas e elas estão aparecendo no expoente. Como é que a gente vai resolver esse tipo de equação? Nós vamos ter que igualar as bases, ou seja, essas bases aqui, ó, elas têm que ser iguais. Quando eu igualar essas bases, o que acontece? Eu posso igualar os expoentes. Então, quando igualou as bases, iguala os expoentes. Então, nossa busca, basicamente, é igualar bases, tá? Para poder igualar expoentes. Vou fazer o primeiro exemplo aqui, ó. 2 na x igual a 32. Isso aqui é uma equação exponencial, que a gente tem 2 na x, né? Então, é uma equação exponencial igual a 32. Bom, 32 não está na mesma base. Aí vem a questão, como que eu transformo isso para a mesma base 2? Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fatorar esse número. Eu vou pegar o 32 e vou fatorar, e vou ver se eu posso escrever ele na forma de uma base 2. Bom, como é que ficaria isso? Vamos pegar aqui o número 32 e vamos fatorar ele. Então, vou dividir por 2, que vai dar 16. Vou dividir por 2, que dá 8. Por 2, que vai dar 4. Por 2, que dá 2. E por 2, novamente, que vai dar 1. Ou seja, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter 2 na 5. Então, ao invés de escrever 32, eu posso escrever que 2 na x é igual a 2 na 5. Nesse caso, ó, nossas bases elas são iguais. Se as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, vou ter que x é igual a 5. Nesse caso aqui está resolvida a nossa equação exponencial. Então, sempre que tivermos um número, nós vamos pegar e vamos fatorar esse número para poder verificar se ele está na mesma base ou não. Vamos para o próximo exemplo aqui. É esse. 1/3 elevado na x igual a 81. Então, isso também é uma equação exponencial. Como é que vamos resolver? Vamos fatorar o 81 primeiro. Então, como é que vai ficar? Vou colocar aqui 81. Vou fatorar ele. Ele pode ser por 3, que vai dar 27. Por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. Por 3, que vai dar 1. Então, nós vamos ter 1, 2, 3. 3 elevado na 4. Então, no lugar do 81, eu vou escrever 3 elevado na 4. Podemos reescrever essa nossa equação da seguinte forma. 1/3 de x é igual a 3 elevado na 4. Aí você vai se perguntar, bom, elas não estão na mesma base, né? Eu não tenho 1/3 e 3 não é a mesma base. Mas tem como eu transformar 1/3 virar 3 ou 3 virar 1/3? Aí a gente vai ver que sim, né? Quando eu inverter uma dessas duas bases, eu vou chegar no 3. Né? Quando eu fizer o inverso de 3, eu chego no 1/3. Bom, então a gente pode inverter qualquer um deles. Vamos inverter aqui o 1/3. Então, quando eu inverter 1/3, eu vou ter 3, inverti a base, troco o sinal do expoente. Agora eu tenho, ó, as bases são iguais. Como as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, vou ter menos x igual a 4. Como eu tenho menos x, eu vou multiplicar por menos 1, para a gente poder alterar esse sinal. Vai ficar x igual a menos 4. Está aqui a solução da nossa equação exponencial. E, por fim, nós temos aqui 25 elevado a x mais 1 igual a raiz quadrada de 5 na x. Bom, 25 na x mais 1 e eu tenho 5, uma raiz quadrada de 5 na x.
Essa raiz quadrada de 5 na x, ó, vamos abrir um 5 na x, eu posso transformar essa raiz num expoente fracionário, né? De que forma? Ó? Vou manter o 5, né, que vai ser a minha base, então vai virar um expoente fracionário. Embaixo é o índice da raiz, em cima é o número que o 5 vai estar elevado, então x sobre 2. E o 25, x mais 1. Bom, eu tenho uma base 5, né? Esse aqui nós conseguimos achar aqui uma base 5. Como é que nós vamos poder agora, com o 25? 25 a gente consegue perceber que ele é 5 ao quadrado. Então, vou reescrever o 25 como sendo 5 ao quadrado. Então, para isso, nós vamos ter aqui 5 ao quadrado. E isso tudo vai estar elevado na x mais 1. Bom, esse raiz quadrada de 5x eu já vou substituir por 5 na x sobre 2. Aqui nós temos uma potência de potência, né? Aí, como tem uma potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. Então, ficaria 5 elevado na 2 vezes x mais 1 igual a 5 na x sobre 2. Bom, eu tenho as mesmas bases, eu tenho uma base 5 de um lado, outra base 5, então eu posso igualar os meus expoentes. Então, eu vou fazer isso. 2 que multiplica x mais 1 vai ser igual a x sobre 2. Vou fazer a distributiva aqui. O 2 vai multiplicar o x, vai multiplicar 1. Nós vamos ter 2x mais 2 igual a x sobre 2. Bom, agora a gente resolve essa equação para calcular o valor de x, né? Então, vou pegar 2x, vou trazer esse x sobre 2 para o outro lado, vai menos x sobre 2, vou passar o 2 para o outro lado, vai ficar menos 2. Então, nós vamos ter, agora tem que fazer o MMC, né? Então, aqui nós temos essa fração, a gente precisa fazer o MMC dela, que a gente percebe aqui que é 2. Aí, como eu tenho um número inteiro, que é o 2x, né? Vamos dizer assim, um número inteiro, e uma outra fração, simplesmente eu vou escrever o denominador da fração que a gente tem, que é o 2, e vou multiplicar esse 2x, que é esse nosso número inteiro, por 2. Então, quando tiver 2x vezes 2, vamos ter 4x, e vou reescrever o número aqui que está sobre 2, que é o menos x, aqui igual a menos 2. Então, nós vamos chegar a 4x menos x, nós vamos ter 3x sobre 2 igual a menos 2. Bom, esse 2 que está dividindo, ele pode passar multiplicando, então vai ficar 3x igual a menos 2 vezes 2, ou seja, 3x igual a menos 4. E aí eu vou passar o 3 dividindo, nós vamos ter que x vai ser igual a menos 4 terços. E está resolvida a nossa equação exponencial. Então, para resolver essas equações, a gente vai fazer isso. Basicamente, vamos buscar igualar as bases para poder igualar os expoentes. Então, para ser uma equação exponencial, como a gente viu, ela vai ter que ter o expoente, né? Um x no expoente. Então, essa aqui é um exemplo de equação exponencial. Aqui nós também temos exemplo de equação exponencial, apesar disso daqui, ela é uma equação exponencial. Eu tenho o 2 na x, eu posso passar o 3 para o outro lado e resolver ela. Aqui também, ó, o x está no expoente. Aqui também o x está no expoente. Agora, nessa última, ela não é uma equação exponencial, porque o x está aqui como incógnito, uma função de segundo grau. Né? Isso é uma equação quadrática, na verdade. Então, essa daqui não é uma equação exponencial.
Tá? Então, isso aqui não é uma equação exponencial. Bom, e aí vai surgir algumas equações um pouquinho mais complexas para a gente resolver. E aí podemos pensar em algum macete, alguma manha para tentar entender elas. Então, determine o conjunto de solução da seguinte equação exponencial. Veja que eu tenho uma soma aqui, ó. 2x na menos 13 mais 2x na menos 1 mais 2x igual a 52. Geralmente, quando a gente tem somas, veja que eu não posso juntar. Não posso somar 2x menos 1 com 2x. Não posso somar também 2x menos 1 com 2x menos 13. Isso não é possível. Eu não tenho um produto também, né, onde eu poderia somar os expoentes. Então, nesse caso, a gente provavelmente vai precisar colocar em evidência algum desses números. Então, ó, veja que todos eles têm um x aqui. Ó. Então, eu vou colocar 2 na x em evidência. Então, eu vou colocar 2 na x em evidência. Aí, 2 na x, ó. Se eu dividisse 2x na menos 3 por 2 na x, é como se eu tirasse o x, né? Então, vai ficar 2 na menos 3. 2 na x na menos 1, mesma coisa. Como se eu tirasse o x. Então, aqui nós vai ficar somente o 2 na menos 1. E, por fim, se eu tirar o x dali, vai ficar 0. Então, nós vamos ter aqui mais 1. Isso aqui é igual a 52. A gente pode agora calcular, né? Vamos assim dizer, esse 2 no menos 3, o 2 na menos 1 e o mais 1. Então, teremos aqui 2 na x. 2 na menos 3 é a mesma coisa que eu, como tem um expoente negativo, né? Então, vou inverter minha base. Então, vai ficar 1 meio. E aí eu troco o sinal do expoente. Aqui, 2 na menos 1 é o inverso dele. Vai ficar 1 meio. Mais 1, isso daqui igual a 52. Então, 2 na x vai ser igual a 1 oitavo mais 1 meio mais 1 igual a 52, certo? Bom, agora eu vou somar 1 oitavo mais 1 meio mais 1 e vou ver quanto resulta isso. Então vai ser 2x vezes. Somando essas frações, a gente percebe aqui que no denominador entre 8, 2 e 1 vai ser 8, né? Então nós vamos ter 8 dividido por 8 dá 8, dá 1, né? Multiplica por 1 que vai dar 1. 8 dividido por 2, 4, multiplica 1, nós vamos ter 4. E aqui 8 dividido por 1 dá 8, vezes 1 vai dar 8. Isso tudo igual a 52. Pronto. Então, dando continuidade aqui, se eu somar 1 mais 4 mais 8, nós vamos ter 2 na x vezes 13 sobre 8. Isso aqui vai ser igual a 52. Ó. Então, o 13 está multiplicando, o 8 está dividindo. Fazer o como? Vou passar ele para o outro lado. Fazer o quê? Vou passar o 8 multiplicando e o 13 dividindo. Agora, eu posso dividir o 52 por 13, né? Isso vai dar 4 vezes, ou seja, se eu simplificar aqui, isso aqui vai dar 4. 4 vezes 8, 32. 32. Bom, 32 a gente já viu, isso aqui é igual a 2 na 5. Ou seja, nosso x vai ser igual a 5. X igual a 5. Então está resolvida essa equação exponencial. Bom, nós podemos ter outros tipos de equação exponencial, como essa daqui, envolvendo raízes. Agora tem um produto, né? Lá a gente tinha uma soma, agora nós temos aqui um produto. Como é que a gente vai resolver o produto?
eu vou ter que buscar igualar, né, essas, dar uma forma, um jeito, encontrar uma maneira de eu igualar essas bases, né, para poder igualar os expoentes. Aqui eu tenho na primeira página, nós temos 2 vezes 2 na x. Então, se eu tenho o expoente aqui é 1, né, estou multiplicando duas bases, duas potências de mesma base, a gente soma o expoente, vai ficar x mais 1, igual. Bom, agora nós vamos ver aqui que nós temos raízes, né? Como temos essas raízes, vou transformar cada uma delas para a forma de potência, ó. Então, eu tenho 8 na 1/6, nós temos 2 na 1/4 e 2 na 1/6. Vamos botar aqui. 8 na 1/6 vezes 2 na 1/4 vezes 2 na 1/6. Bom, o único que está diferente aqui é o 8, né? E o restante dos números que nós temos estão todos com base 2, né? Então, o 8 eu posso transformar numa base 2, aí de novo, vamos fatorar. Vou colocar aqui do lado, ó. Se eu fatorar o 8, 2 dá 4, 2 dá 2, 2 vai dar 1, nós vamos ter 2 ao cubo. Então, eu posso escrever o meu 8 como sendo 2 ao cubo. Aí nós vamos ter 2 na x mais 1 igual a 2 ao cubo, ainda na 1/6, vezes 2 na 1/4, vezes 2 na 1/6. Bom, agora eu tenho aqui, temos uma potência de potência, né? Então, vou multiplicar esses dois expoentes. Manter a base e vou multiplicar os expoentes. Então, 2 na x mais 1 vai ser igual a 2 na 3 vezes 1/6. E a gente pode simplificar esse 1/6 aqui, esse 3 vezes 1/6, né, por 3. E aqui fica 2, que vai ficar 1/2. Então, vezes 2 na 1/4 vezes 2 na 1/6. Agora sim, nós temos todas as bases iguais. Então, vai ser 2 na x mais 1 igual a 2 na 1/2 mais 1/4 mais 1/6. Nesse caso, como eu tenho agora as duas bases iguais, ó, aqui tem 2, também tem 2, eu posso igualar os expoentes, ou seja, eu posso escrever isso da seguinte forma. X mais 1 é igual a 1/2 mais 1/4 mais 1/6. Então, como eu quero calcular o valor de x, vou passar o 1 para o outro lado, nós vamos ter 1/2 mais 1/4 mais 1/6 menos 1. Então, vamos fazer o MC de todos esses números. Feito isso, a gente vai encontrar o valor de x, né? Calcular o valor de x. Bom, entre 2, 4, 6 e 1, nós vamos ter o MC 12. Então, 2 dividido por 12 dá 6, 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 4, 3, 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1 dá 2, e aqui nós vamos ter menos 12. 2 dividido por 1, 12, menos 1 vezes 12, menos 12. Então, x vai ser igual a 12 sobre 6 mais 3, 9, mais 2, 11. 11 menos 12. Então, x vai ser igual a menos 1 sobre 12. Aqui é a solução da nossa equação exponencial. Então, está resolvida ela aí. E aí agora, na próxima parte, vamos falar dos exercícios. E aí nos exercícios a gente vai aplicar um pouco dessa nossa questão das equações exponenciais para resolver eles e um pouco também do conhecimento que a gente obteve anteriormente.